Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, como sempre, maravilhoso, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, o devocional ao nosso Deus e saber o quanto Ele é poderoso para poder mudar e transformar e restaurar todo e qualquer tipo de situação ou circunstância sobre a nossa vida. Já estamos no dia 20 de maio de 2022, hoje uma sexta-feira, bastante frio em Rio Preto, creio que em muitos lugares também está dessa forma, dessa maneira, mas Deus ele sempre tem o poder de nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. E com relação à nossa leitura, 1 Crônicas no capítulo 21, olha só que situação a qual Davi ele viveu neste momento, porque ele deixou uma voz falar ao seu coração. Lemos em Reis que foi o próprio Deus que o impeliu que assim fizesse, mas aqui Crônicas fala assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi fazer um recenseamento do povo, quer dizer, ele quis fazer uma contagem de todo o povo. E Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. O Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei meu senhor. Não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? O próprio Joabe, que neste momento, um capitão de guerra, eu creio que até Deus usou aqui neste momento a boca dele, se lá diz que Satanás então incitou, então aqui Deus usou a boca dele. Por que fazer isso? Para que trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Olha só, o rei então tinha toda a autoridade, o poder, a honra agora que foi dada a ele, e o que ele ordenava assim tinha que ser feito e ser obedecido. Joabe então cumpriu a palavra e apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Então, quer dizer, ele fez até não de forma completa também, porque ele achava que essa ordem, quer dizer, já tinha tanta gente, mais de 1,5 milhão de soldados, enfim, e essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que me perdoes e o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. E o Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, ou profeta: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor: estou dando a você 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o ano do Senhor assolando as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. E Davi respondeu: é grande a minha angústia. Olha só que situação ele trouxe sobre si mesmo, sobre o povo. E aí ele disse então: prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Quer dizer, até ele escolheu aquilo que seria o melhor, cair na mão de Deus, do que cair na mão dos homens, do diabo, enfim, que seja. Porque cair na mão de Deus, ele pode sim ter a misericórdia, levantar, restaurar, abençoar, criar meios, situações para abençoar. Deus tem o poder sim de fazer além do que pensamos ou imaginamos. E assim então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram.
E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da ira de Araúna, o jebuseu. Davi olhou para cima, viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de lutos, prostraram-se com o rosto em terra. E Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz mal? Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim, sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na ilha de Araúna, o jebuseu. Olha só que situação. Quando Davi estava ali em angústia, pedindo misericórdia ao próprio Deus, porque ele viu o povo sendo destruído, sofrendo. Imagine 70 mil homens sendo destruídos. E havia uma espada sobre Jerusalém com o anjo que queria destruir totalmente aquela cidade. Pastor, mas por que Deus assim lhe fez? Na verdade, tem coisas que nós não teremos como responder a tal circunstância, a tal situação. Mas vemos que, como Davi, ele tinha um poderio tão maravilhoso. Ele começou sozinho praticamente. Homens desgostosos, como nós já lemos nas Sagradas Escrituras, se juntaram a ele, homens levianos, e eles foram tão honrados, tão abençoados. Virou-se o exército de Davi, os valentes de Davi, cada um com uma especialidade de luta, de guerra, de batalha, que venceram reinos e mais reinos. E por um momento Davi, ele quis saber o seu poderio, todo o seu poder. O próprio Deus o repreendeu dessa forma, dessa maneira, porque como é fácil as pessoas deixarem o orgulho, a soberba entrar. O próprio Davi foi um rei tão honrado, tão abençoado, tão próspero, como seu próprio filho Salomão também errou em muitas coisas, em meio à prosperidade. E hoje, nesse mundo no qual estamos vivendo, quantas pessoas estão tão abençoadas que só querem saber o quanto mais elas têm, querem entender o quanto mais eu posso ter, quanto mais eu posso multiplicar o que eu tenho. E Deus, ele permite muitas vezes situações sobre o povo acontecer para ver se há realmente no coração de um homem que está realmente por cabeça, está por cima, se ele tem o coração de poder fazer o melhor para esse povo. E Davi então assim começou a lamentar-se, pediu então que o castigo viesse sobre ele, sobre a sua família. Mas o anjo então mandou que ele fizesse um altar ao Senhor. E Davi então foi para lá, em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. E Araúna estava debulhando trigo, e virando-se viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna ouviu, saiu daí e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra, e toda reverência ao rei, ao anjo que ali estava. E Davi pediu-lhe: ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Olha que Davi disse: venda-me o terreno, eu não quero nada de graça, me venda o terreno. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Ou seja, é teu terreno, que o meu rei faça dele o que você desejar. Eu darei também os bois para os holocaustos, o debulhador para servir a de lenha, o trigo para a oferta de cereal, tudo isso eu dou a ti. Quer dizer, tanto o temor ao anjo que estava ali, a praga estava sobre Israel, o próprio Davi sendo um rei ali na casa de Araúna. Mas Davi respondeu a Araúna: não, eu faço questão de pagar o preço justo. Não darei, olha só como isso aqui é tão importante, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, e nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Ou seja,
Eu não vou fazer nada que não tenha preço, que não tenha o valor de sangue, meu esforço, meu suor, enfim. Eu vou pagar o preço justo, aquilo que é necessário que eu faça. Já errei ali agora, não quero errar novamente. E então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. E ali Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios de comunhão. Olha só como que é maravilhoso a maneira e a forma como ele entendeu, compreendeu que tinha que ser feito. E aí então Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na ira de Araúna, o jebuseu, e passou ali a oferecer sacrifícios. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam em Gibeão. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Olha o temor deste homem, como ele começou a evoluir e a crescer mais em Deus. E assim precisamos fazer. Diariamente ter mais temor, ter mais amor, ter mais compaixão, mais comunhão, para não tomarmos decisões erradas, precipitadas. Aqui Davi, ele errou de forma grave e houve realmente uma punição tão grave, até com relação ao próprio povo. Davi, então, ele quis estar mais com Deus, buscando, confiando, acreditando, e assim precisamos fazê-lo dia após dia. Deus é conosco, Ele quer transformar, Ele quer restaurar, Ele quer realizar, Ele quer trazer à existência o que não existe pela fé sobre as nossas vidas. E quanto mais assim cremos e confiarmos no Senhor, mais Ele vai nos surpreender, mais Ele vai nos abençoar, mais Ele vai nos consagrar. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha fazer justiça e operar sobre nós o sobrenatural do Senhor. Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio, meu Pai, de poder ouvir a Tua voz, de poder estar, meu Pai, diariamente aprendendo contigo, tendo comunhão, mais intimidade, e saber que a Sua presença é o que vai realmente fazer a diferença sobre a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo ele se manifeste, que Ele opere, que Ele realize, que se cumpra sobre nós, ó Pai, sempre a Tua vontade. Eu peço a Tua bênção e eu dou a minha bênção, meu Pai, com a certeza da Sua operação sobre cada vida, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, que isso possa a cada dia mais acrescentar temor, amor, comunhão, cada dia mais o poder de Deus sobre a tua vida, que Ele venha sempre te glorificar e te abençoar ainda muito mais. Amém? O que precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, em nome de Jesus.